maconheiro. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Belém do Pará com o ator e comediante amazônida Serginho Cunha. Serginho, muito obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Ô, meu amor, eu que agradeço. É uma alegria, cara. Isso estava para acontecer há muito tempo, né? Você que vem lá de Alter do Chão, que paraíso, que lugar lindo. Um beijo para o povo de Santarém, um beijo para o povo de Alter do Chão, um beijo para o povo da Amazônia, do mundo. Eu sei que a sua live vai embora. Eu já vi gente de outros lugares bem longe vendo a sua live. Ou é podcast ou é programa. Mano, eu costumo dizer que é papo mesmo, entre os amazônidas e às vezes os não amazônidas também. Serginho, primeiro eu quero te dizer que eu estou muito feliz de fato em ver você recuperado ou em recuperação, né? Perfeito. Quero te agradecer por você realmente estar aqui, porque era uma vontade nossa esse encontro, porque você está aí batalhando pela Amazônia, já tem aí uns 40 anos ou mais, não é? Então, hoje, conta pra gente essa tua trajetória que passa pelo teatro, que passa por Jô Soares, que passa por Faustão, enfim, é muita coisa. Então, conta essa tua trajetória pra gente. Mano, eu comecei com 9 anos. Minha primeira peça de teatro foi Romeu e Julieta. Eu sempre fui bonito assim, então eu fiz o Romeu. E o diretor era o Eloy Iglesias. Quero te encontrar numa noite de luar. Com 16, 17 anos, minha família tinha decidido que eu ia ser advogado e diplomata. E aí eu cheguei, reuni todo mundo e disse que eu ia ser ator. Ator naquela época era viado e maconheiro, com todo o preconceito do mundo. Então eles fizeram de tudo para demover essa ideia da minha cabeça, colocaram muitas pedras no meu caminho, e eu falo isso de boa, porque eu sei que eles queriam o melhor para mim, que eles achavam que era melhor, mas pedra para mim é trampolim, então eu fui em frente. Eu completo agora, dia 27 de maio, 61 anos, dia 7, você sabe, depois a gente vai falar disso, eu estreio o show, quem é vivo sempre aparece, e aí eu comemoro meus 61 anos e 40 anos de teatro. Eu sou formado, eu sou ator, o humorista, o Serginho é um personagem, o Sérgio Cunha é quem vive o meu dia a dia. Quando eu saio do palco, eu tiro a roupa do Serginho e volto a ser o Sérgio Cunha. Já fui professor da PUC, do Mackenzie, em São Paulo. Eu era um ator muito dedicado e muito estudioso. Um ator razoável, até que o Costinha, no Rio, me incentivou e ficou no meu pé para eu montar um show de humor, porque ele dizia que eu era um grande contador de piadas. Um dia eu resolvi fazer isso de farra. Eu vou fazer um monólogo de piadas. E aí eu fiz e vim estrear em Belém. O Teatro do Museu aqui, Guild, tem 100 lugares. Pouca gente conhece, é lindo lá. Eu queria lá porque eu queria um lugar que enchesse. Estava super lotado. Quando a luz acendeu, eu estava na frente do microfone, que nem eu estou agora. Pela primeira vez veio na minha cabeça, vixe, mano, esse povo não ri. Eu acho que eu fiz uma cara assim tão dramática que eles começaram a rir antes de eu falar. E aí, já vem aí 20, 30 anos de humor, viajando pelo Brasil, com temporadas, houve uma época, temporadas longas de sucesso no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, no Teatro Flamengo, que me fizeram ir para vários programas, para o Jô, o Faustão foram mais de 7 vezes, enfim. Mas eu tenho um umbigo preso na Amazônia. As pessoas perguntavam para o Walter Bandeira, quem não conhece, um dos maiores intérpretes, cantores paraenses, que não está mais com a gente já tem um tempo, e todo mundo queria que o Walter fosse para o Rio, para São Paulo, para gravar e tudo. Ele dizia, não, eu sou rei aqui, vou ficar aqui. Eu não sou rei aqui, mas eu sou mais um, sou feliz aqui. Então eu vivo um drama, porque eu sei que no Rio eu ganho mais do que em Belém, mas eu vivo lá um pouco aqui, e tem sido assim a minha vida. Há alguns anos, nessa ponte aérea, na pandemia eu vim para Belém, cuidar de alguns assuntos relacionados à minha família aqui, e aí no meio da pandemia, quando estavam morrendo 3 mil pessoas, eu não tive Covid, mas eu tive um AVC há mais de 30 anos que eu não ficava doente, vixe, Hélia. Eu achava que estava com saúde de ferro, estava com as veias tudo entupido e tal, e aí os médicos falaram que 1 ano, 1 ano e meio, e 3, 4 meses,
graças à ciência e graças à espiritualidade, eu fiquei bom. Depois descobriram que eu estava com as minhas veias tudo bloqueadas, tudo entupida. Aí falaram que eu ia levar o farelo, mas aí a espiritualidade me empurrou de volta e disse, não está na tua hora. Vai lá que ainda tem umas coisas para fazer. Então estou eu aqui, 2 anos de pandemia, 1 ano proibido de trabalhar. Agora os médicos me liberaram para começar a fazer exercício físico e tudo, e trabalhar. Então eu comecei a fazer shows, eu fiz um show no Margarida Esquivazapa, agora lá na Figueiredo eu volto com a minha temporada, essa nova, com um show novinho, então estou feliz, está tudo certo. Serginho, você já está aí trabalhando com humor já tem um tempo, você criou o Clube da Piada. Eu tenho a impressão que você foi o precursor dessa galera que faz stand-up hoje. Eu estou certa, estou errada? Como é que é a tua visão sobre isso? O Clube da Piada foi a primeira casa de humor, de especialista em show de humor do Brasil. Eu montei aqui a primeira, na Alcino Cacela. Durante 6 meses eu trouxe o Paulo Silvino, que era meu irmão, né, o cara crachá, para inaugurar a casa. A casa era um sucesso, mas precisava voltar para o Rio, tinha compromisso. Então eu já fiz isso pensando mesmo numa experiência, numa temporada. Lá no Rio eu montei em Copacabana, na Siqueira Campos. Foram 2 meses lá, era um lugar pequenininho, ficava lotado. O Globo foi lá, fez uma crítica fantástica do lugar e tudo. Aí um shopping da Barra, o Power Shopping, me ofereceu uma loja grande, imensa, para montar lá o Clube da Piada. Foi quando o médico falou que o papai aqui em Belém só tinha 2 meses de vida. Eu larguei tudo, vim cuidar do meu velhinho, porque era meu melhor amigo, ele e minha mãe. E graças a Deus o papai durou 1 ano e 8 meses com qualidade. E aqui eu montei o Clube da Piada, que era lá na Quintino primeiro, depois foi na Rua Barbosa, e as pessoas diziam que eu era louco, montar uma casa de show de humor em Belém, só tinha eu de humorista, tinha a Felismunda e tinha o Sandro Almeida rodando por aí. E aí, eu não sei, o universo conspirou, a casa foi um sucesso, ela vivia lotada, entupida de gente. De lá saiu o Murilo Couto, em Pé na Rede, o Tarja Preta, todo esse pessoal que faz humor hoje, que está no Rio, em São Paulo. Então, eu acho que sim, eu sou o tio dessa galera toda aí. Serginho, com relação a esse Clube da Piada, como é que funcionava? Era só o pessoal lá assistindo, ou rolava aí um petiscozinho? Teve algum fato inusitado, assim, que tu possa compartilhar com a gente? Olha, o Clube da Piada era um café-teatro. Cabiam 80 pessoas, entravam 140. As pessoas ficavam assim. E o atendimento era horroroso, porque o garçom não podia passar. A gente dizia, amanhã não vem ninguém, amanhã estava mais lotado ainda, os finais de semana. Bacana que foram surgindo, o Murilo Couto apareceu lá, aí começou, depois do Murilo veio o Davi, depois o Robinho, aí mais tarde veio o Igor Monteiro, rapaz, é muita gente, depois veio o Vitor, o Osmar e muita gente. Era uma diversão, era uma coisa muito legal, foi diferente, a gente não teve dinheiro público, sabe? As pessoas curtiam muito, riam muito, ficavam na porta implorando para entrar. Uma vez um juiz, que eu não vou falar o nome, mas um juiz muito sérios, sabe? Tal, ele com a esposa disse assim, eu fico em pé aqui no canto, mas eu quero entrar. Então, foi uma delícia, porque abriu essa temporada e essa época de humor em Belém. Hoje, esses humoristas que estão aí, a gente pode chamar de segunda leva, né, de segunda geração, estão desfrutando, acho que disso, em função daquilo que a gente fez. Eu estou falando de 2007, tá? 2007, 2008, 2009, 2010. Então, eles estão desfrutando disso. Por isso, hoje, Belém está no roteiro dos grandes humoristas do Brasil. Por isso, Belém hoje também tem gente muito boa. E gente muito boa fazendo internet também, né? Fazendo os vídeos, esses vídeos com essas histórias na internet, tudo. Eu acho que isso tudo foi um movimento muito pai d'égua que a gente criou e que eu fico muito feliz em ver isso. Quanto fato inusitado. Então era uma reunião dos artistas, né, dos humoristas, e aí teve um dia, cara, eu acho que foi o auge. Os Melhores do Mundo é a companhia, hoje eu acho que mais importante de humor do Brasil. É a companhia que mais leva público, e eles estavam no auge. O Hélder, o Pipo, né? E aí, num dia, eles vieram fazer um show em Belém, e nesse mesmo dia o Clube da Piada estava, não é lotado, estava socado de gente. A gente se falava, eu, Hélder, Pipo, esse pessoal. De repente entra o Hélder e entra o Pipo
lá no Clube da Piada e tal. Eu estou até arrepiado, porque foi muito legal. Aí eles sentaram lá no cantinho comigo e tudo, no meio do show do Em Pé na Rede, eu me levantei lá da plateia e falei assim, peraí que eu quero falar uma coisa e tal. Eles estavam no meio de uma piada, eu fiz de sacanagem, sabe? Eu sei que eles não gostavam de ser interrompidos. Peraí que eu quero falar uma coisa e tal. E aí eu não me lembro quem era que estava no palco. O que é, Serginho? O que é? E tal. Aí todo mundo me olhou e tal. Pô, meu irmão, o Helder e o Pipo estão aqui, rapaz, foi uma loucura, todo mundo gritou, eles saíram do palco, vieram abraçar o Helder e o Pipo, foi muito pai d'égua, nós tiramos foto. Então esse era o Clube da Piada, era muito divertido o tempo todo. Bora sair um pouquinho desse eixo da Amazônia, vamos lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, onde você ficou muito conhecido, onde você frequentou, inclusive, Jô Soares, Faustão. Como foi para o Amazônia pisar no palco dessas pessoas que são reconhecidas? O Faustão começou em Belém. Nessa época eu precisava voltar para o Rio, e aí eu precisava fazer alguma coisa que fosse reconhecido na minha cabeça. Então eu inventei um show em que eu ia ficar 24 horas contando piadas. Foi lá no CCBEL, no Teatro CCBEL. E eu mandei esse material para o Faustão, para o Fantástico e para o Gugu, na época, né? Os três se interessaram, mas a gente escolheu fazer o Faustão, porque o Fantástico, quem vinha era o Maurício Kubrusli, e o Maurício, que virou meu amigo, ele falou assim, Serginho, é melhor tu fazeres o Faustão, porque eu tinha que escolher. É melhor tu fazeres o Faustão, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ter que ir para lá e aí não tem o programa. No Faustão, é certeza que tu vais fazer. Então, eu fechei com o Faustão, ele mandou uma equipe para Belém. Pela primeira vez, a Globo mandou uma equipe cobrir um evento artístico aqui em Belém. Eu era para entrar no ar e ficar 2 minutos. Nesse dia, o entrevistado foi o Cacá de Carvalho, no Faustão, que é o nosso grande ator paraense, um dos melhores atores do Brasil, do mundo. O Cacá é incrível. Então, só deu parar. E aí eu ia ficar 2 minutos no ar, fiquei 14 minutos no ar. Um link de 14 minutos é uma loucura. E daí eu fui para o Rio, já mais conhecido. O Centro Cultural da Caixa Econômica me convidou, eu fiz uma temporada lá, depois eu fui para o Teatro Ipanema. No Teatro Ipanema ia ficar 1 mês, fiquei 6 meses, lotado, e ninguém entendia muito bem por quê, porque eu não era global ainda naquela época. E aí comecei a fazer o Faustão. Ele me convidou algumas vezes para fazer. Eles tinham um quadro, toda semana, alguns humoristas lá globais contavam piadas sobre um tema. Então, num domingo era, por exemplo, bêbado, no outro era sogra, no outro era corno, enfim, esses temas de piada, né? Eu era o único que não era global, eu era free, né? O Zorra e tal, eu fazia free. E aí, um dia, a equipe do jogo, por eu estar em cartaz lá no Ipanema, tanto tempo lotado e tudo, me chamou e eu fui fazer o Jô Soares. Mais uma vez, foi uma entrevista longa. Eles me entrevistaram 2 vezes, fizeram 2 pré-entrevistas comigo, e eu acho que o pessoal lá da produção achou que eu era o Tiririca do Norte, sabe? E eu não sou, o meu estilo não é esse. Eles pediram um bocado de piada, aí eu mandava as piadas, aí eles mostravam pro Jô, aí o Jô dizia, essa daqui já foi contada aqui, essa daqui não e tal. Então, nós combinamos assim, chegou na hora, o Jô agarrou numa conversa comigo, eu não contei quase nenhuma piada, nós demoramos pra caramba na entrevista, foi muito pai d'égua, e o Jô é uma delícia, era um ser humano fantástico, foi muito respeitoso, muito pai d'égua comigo. Agora, eu quero dizer o seguinte, tu imaginas um artista paraense, amazônida, sem padrinhos, ser convidado para esses programas, ser convidado para o Jô Soares, que era o auge, né? É o que todo mundo queria ir para o Jô Soares. Hoje, como tem um Bial aí, todo mundo quer ir no Bial, todo mundo queria ir no Jô Soares. E eu fui lá em função do meu trabalho, não foi em função de nada excêntrico que eu tenha feito e tudo. Foi muito forte isso, foi muito forte. Eu passei 6 meses fazendo show. Porque quando tu aparece no programa desse, tu vira importante, parece que tu presta, sabe? Foi muito pai d'égua, foi uma delícia levar o nome de Belém. Eu vejo a Alane, né, que fez agora no BBB isso, eu fiz sempre isso, eu não estou fazendo uma comparação com a Alane, mas eu fiz sempre paraense, eu sempre falei égua. Eu me lembro que do primeiro para o segundo mês lá no Teatro Ipanema, quando eles me convidaram, que eu fui fazer 1 mês, fiquei 6. Aí o produtor me chamou e disse assim, Serginho, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu não queria te ofender. Eu digo, fala, irmão, o que é? Ele disse, não, tem algumas coisas que você fala que nem todo mundo entende aqui.
Eu falei, me dá um exemplo para eu poder, né? Porque eu explicava as coisas, sabe? Eu falava, eu explicava, eu sabia disso. As pessoas têm que entender o que você está falando para rir da sua piada, senão não rola. Mas ele tem umas coisas assim que ele não entendia. Ele perguntou para mim, o que é paneiro? Ele passou um mês para me perguntar o que era paneiro, cara. Então, tinha essas coisas. Então, eu sempre fui paraense, eu sempre levei o nome da Amazônia, sempre levei o nome de Belém do Pará, porque eu sou completamente apaixonado por Belém. Tem 2 cidades, são 3 cidades que eu sou muito apaixonado. Uma é Belém, isso inclui Mosqueiro, tá? A outra é o Rio de Janeiro e a outra é Salinas. Nossa, eu sou apaixonado por Salinas. Então, é isso. Essa é a história. De fato, para o Sérgio e para o Serginho Cunha, essa passagem pela Globo, é uma das maiores emissoras de TV do nosso país. Mudou o status social. As pessoas até hoje, olha, nós estamos falando de Jô e de Faustão. Eu fiz muitos programas, enfim, eu fiz mais de 30 programas. É o status, sabe? De você ter ido a um lugar, o Monte Olimpo, sabe? Eu digo, todo mundo quer ir e poucos conseguem. E como que um nortista, um amazônida, vai lá e consegue ir num lugar desses? Na época, eu subi de patamar, né? Meu cachê aumentou, tudo aumentou, enfim. Mas tu sabe de uma coisa, cara? Eu sofro de uma coisa. Eu sofro de falta de ambição. Eu sofro de falta de ganância. Eu sou, graças a Deus, graças ao meu Pai Oxalá, eu sou desapegado desses sentimentos. E é difícil as pessoas entenderem isso. Eu sou um bicho grilo. Eu quero paz. Sabe o que eu quero? Eu quero um palquinho com lá um público, e fazer meu show, e fazer minha peça teatral, e para mim está lindo. Eu não tenho paciência para competição. E o mundo da TV é competição. É um engolindo o outro. Se você vacilar, você leva rasteira. Hoje, eu acho que é um pouco mais, por incrível que pareça, companheirismo. Um pouco mais atrás, era pior isso, era pior. É muito difícil. Deixei de estar num programa famoso de TV porque eu não sentei no sofá, porque o cara, o produtor, queria que eu viajasse, que eu viajasse com ele nos lugares, enfim. Eu nunca senti vontade disso, sabe? Eu sempre tive preguiça para TV, já tive programa de TV e tal. Então, é difícil para me explicar. Eu sou desapegado dessas coisas. Então, assim, eu me afastei da TV. Eu saí da mídia. Isso me custou muito. Financeiramente, para mim, foi mais tranquilo. Eu me tornei especialista em show de humor para eventos. Antes da pandemia, eu estava vivendo relativamente bem. A pandemia me deixou 2 anos, a doença mais 1 ano parado, então foram 3 anos quase sem ganhar dinheiro. Isso mudou muito a minha vida também. Isso me trouxe para um outro patamar. Os pretos velhos,
os vovôs da Umbanda me chamaram uma época, porque as pessoas queriam me ajudar financeiramente, tudo no meio da doença, e eu orgulhoso. E eles me chamaram e disseram assim: meu filho, você é tão desapegado a tantas coisas, agora você está com esse orgulho, não quer deixar as pessoas demonstrarem o carinho e o amor que elas têm por você, aceite. Eu sempre vim num mundinho assim, fazendo as coisas, ajudando quem eu podia ajudar, e eu precisei ser ajudado. Então, tudo isso foi um processo que veio lá de trás, porque se eu tivesse me contaminado com essa vaidade de estar na frente da televisão, sabe? Hélia, deixa eu te explicar uma coisa para tu entenderes. Eu acredito no amor, eu acredito na unidade da criação. Eu, você, os outros animais, a água, a terra, o ar, as folhas. Eu acredito nisso. Eu acredito que o caminho para você ir para planos melhores ou para o céu, o nome que as pessoas queiram dar, sejam essa vivência na prática do amor, não na teoria. Então, para isso, para você aprender a amar, você tem que desapegar do excesso de vaidade, orgulho, prepotência, ganância, racismo, preconceito, blá, 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 tudo isso, todos esses sentimentos. Ou você desapega, ou você vai viver no seu mundo. Mas na hora que você morrer, quer dizer, na hora que você fizer a passagem, que você for, então, agora vamos ver para onde você vai voltar, porque você não aprendeu a lição. E eu não quero voltar, eu quero ir para um lugar melhor. Então, há vários anos, eu tento, na prática, que é muito difícil, esse desapego. Eu virei o bicho grilo. Até os meus textos de humor mudaram. Tudo mudou, porque a minha compreensão de mundo e a minha vivência mudou. Então, assim, ter feito o Jô, ter feito o Faustão, ter feito Altas Horas, ter feito tantos programas, foi legal. Mas eu não carrego isso como bagagem, sabe? Então, o que eu cativo todos os dias da minha vida é essa busca do amor na prática. Isso não é bom financeiramente. Porque eu tenho que deixar de ser competitivo em excesso, muitas coisas que eu tenho que abrir mão. Eu sou feliz em abrir mão, sou feliz em ter essa vidinha mais humilde que eu tenho. Humilde, eu estou falando financeiramente, não estou falando de humildade, porque quem é humilde nem sabe que é humilde. Se souber que é humilde, não é mais humilde. Serginho, você é um cara extremamente experiente. Tem muita gente que se espelha em você para chegar onde você chegou, para desenvolver um trabalho na mesma área que você. Sentando com você, o que você diria para essa pessoa? Vai embora de Belém. O nortista, ele dificilmente valoriza o nortista. Graças, isso está mudando aos pouquinhos, bem aos pouquinhos. Já foi muito pior. Eu não tenho do que reclamar, mas é difícil. O cara vem de fora aqui, ele vira rei. Nós, para virar rei, nossa senhora, é muito difícil você viver da arte. Eu vivo porque eu sou um maluco. Tem dias que eu tenho muito dinheiro, tem dias que eu não tenho nenhum. Mas se você quer alcançar, você tem que fazer o que eu fiz. Você tem que ir para o Rio, para São Paulo, você tem que aparecer lá e aí as pessoas vão te respeitar aqui. Infelizmente, essa é a realidade de atores, de cantores, de compositores, até de artistas plásticos. Você tem que fazer o sucesso nacional para fazer o sucesso regional. O nortista, ele tem, às vezes, um complexo de vira-lata, sabe? Vou te dizer, a gente aqui, eu não sei se é antropólogo, sociólogo, acho que é antropólogo, eles discutem se nós temos 123, 143, 178 manifestações folclóricas. A Bahia discute se tem 2 ou 3, o Rio discute se tem 1, 2, 3 ou 4. Você entendeu? Nós temos uma riqueza incrível. A gente, eu estou generalizando, mas a gente quer desmatar, a gente não quer valorizar os indígenas, que é a nossa ancestralidade, então a gente chama de índio ainda de forma pejorativa. Essa ainda não é a nossa realidade. Está mudando. Parte da população, graças ao Oxalá, já mudou. Já consegue enxergar isso de uma outra forma. Mas a gente precisa evoluir muito, sabe? A gente precisa se desplugar. Nós não somos cariocas, nós somos amazônidas. Infelizmente, a pessoa ainda tem que ir lá para fora para fazer sucesso aqui. Mesmo com toda essa internet, essa ainda é a realidade? Com a internet, você tem condições de mostrar o seu trabalho, mas isso não significa que você vai ser respeitado. Sabe quando você é respeitado? Quando você marca uma pauta num teatro, esse teatro te
acolhe, aí você vai lá e o teatro está cheio, aí você é respeitado. Veja o número de pessoas que vão a shows ou peças, enfim, para esses. Vá lá buscar esse dado. Você vai ver que é pequeno. Você é respeitado quando a pessoa tira o dinheiro do bolso para comprar o ingresso. Porque curtir, compartilhar, curtir, isso não custa nada. Eu quero saber se você vai tirar dinheiro do bolso para comprar o ingresso. Aí eu te digo que você é respeitado. Como dizia o nosso poeta Edmar, né? E o nortista só queria fazer parte da nação. Edmar, meu irmãozinho, Mosaico de Ravenna. Eu vivi para ver essa música sendo gravada. Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. A gente devia mandar nessa nação. A Amazônia devia ser o centro disso. A gente tem o COP30 agora e eu vejo muita gente não querendo que o COP30 seja aqui. Meu Deus do céu, velho. Não existe um lugar mais perfeito para discutir essas ações climáticas que devem ser feitas com urgência para anteontem. Não existe um lugar hoje mais apropriado no mundo do que a Amazônia. Porque a Amazônia não é bonita, porque não tem isso, porque as cidades são... É a nossa realidade, as pessoas precisam ver isso. É a realidade do Amazônia, daqui vive um povo, 10 milhões, sei lá quantos milhões, sabe? Aqui existe vida. As pessoas precisam conhecer a gente do jeito que a gente é, sem muita maquiagem. As pessoas precisam valorizar a Amazônia. Ela tem que ficar em pé, as árvores têm que ficar em pé, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os pretos dessa região, os pobres precisam ser valorizados, respeitados. E o Brasil precisa fazer isso. Eu vou te dizer, ninguém tem mais comida do que a gente. Comida boa, gostosa. Ninguém tem mais animais do que a gente, ninguém tem mais floresta, ninguém tem mais água do que a gente, ninguém tem mais energia do que a gente, entendeu? Então, a Amazônia devia ser o centro do Brasil. Eu tenho o maior orgulho de ser Amazônia, do povo lá do Amazonas. E, Hélia, é uma sacanagem que fazem com a gente estimular essa intriga entre nós, paraenses, os amazonenses, e aí, às vezes, o pessoal do Amapá, a gente tem que valorizar o Acre, a gente tem que valorizar Roraima, Rondônia, todas essas... A gente tem que valorizar o Amazonas, a gente tinha que se unir, meu irmão. Tu já pensaste a gente unido, a força que a gente ia ter? Mas a gente assim, brigando, não tem força nenhuma. Eles vêm aqui e fazem o que querem da gente. Agora, Serginho, vamos falar de coisas light. Vamos passar aqui pelo teu podcast. Conversa com parente. Me conta como surgiu essa ideia, em que pé está esse projeto. Conversa com os parentes. Surgiu parecido contigo, mana. Pandemia. Eu comecei a fazer no Rio, conversa com os parentes lá do Rio. Eu conversava com os parentes aqui de Belém, de lá também. Eu tenho uma irmã, a Deise Costa, lá no Rio, atriz, comunicadora, incrível. A maior parte a gente fazia junto. Quando cheguei aqui em Belém, eu tinha que criar uma atividade para mim, tinha que criar uma rotina. Porque, olha, eu sou de rádio, eu sou apaixonado por rádio. Eu não gosto de televisão. Lembra que eu falei da agora, da preguiça? Essa coisa. Eu não curto muito televisão, eu curto rádio. Na época do Clube da Piada, a gente teve um programa na UNAM, o Clube da Piada, que foi um sucesso absurdo, era rádio, era muito legal. Então, essa coisa do podcast, da live, do nome que se dê para isso, que aparece imagem, eu não gostava muito, eu tenho preguiça até hoje, vixe, mano, com essa coisa. Eu gosto daqui do microfone, me dá o microfone, tá lindo. Aí, quando tem imagem, já acho meio estranho. E aí, a minha filha, Yasmin, me dizia, não, pai, eu só tenho que... Porque eu ia criar uma rádio. Falou, não, pai, eu só tenho que criar com imagem, porque as pessoas não querem mais saber só de som, tem que ter imagem e tal, e tal, e tal. E aí eu continuei com conversa com os parentes, para falar que nem um caboclo, né? E aí já passaram, sei lá, mais de 30 artistas, desde Nilson Chaves, Vital Lima, Marco André, Almezinho Gabriel, Mário Mozinho, Pedro Calado, Eduardo do Norte. Aí teve a Flávia Anjos. A Flávia já teve contigo, eu acho, a Flávia Anjos, que foi do Batom Carmim e tal, acho que ela já fez uma entrevista contigo. E, fora isso, outras pessoas que não são artistas, com assuntos muito bacanas, com assuntos muito legais e tal. Então, é isso, é conversa, é o que a gente está fazendo, eu converso com as pessoas e tem funcionado, tem uma receptividade muito boa, tem um grupo de pessoas muito bom. Eu passei a fazer lá na Rádio TV Nova Belém, na hora do almoço, lá com o Pio Neto, que tá a Heloísa também está lá, a Heloísa Rum, a Patrícia, então a Mônica e vários, muito bacana. O Guto,
E era um sucesso, a gente batia às vezes mais de 1.000 acessos e tal, mas aí eu fui proibido pelos médicos porque estava me dando sensação de infarto e tal, esse esforço, graças a Deus agora eu já estou liberado depois de ter feito essa angioplastia. Agora, Serginho, bora falar desse teu retorno, que vai ser dia 7 de junho, na Figueiredo. Quem é vivo sempre aparece. É um show de humor, as pessoas chamam de stand-up comedy, mas o stand-up é um texto próprio teu, sem nenhum artifício, e na verdade eu faço um show de humor. Eu seria o showman hoje, né? É o que o Ari Toledo, o Jô Soares, o Costinha fazia e tal, quer dizer, eu conto piadas, conto histórias, invento histórias, canto também, danço, brinco. Na Figueiredo tem um espaço incrível aqui na Gentil, perto ali da Benjamin. Ele não tem só a boutique com as roupas e tal, mas ele tem um estúdio lá e tem um espaço incrível lá. As pessoas podem ir lá, a comidinha é boa, a bebidinha é gostosa, tá tudo bacana. A gente estreia dia 7, agora cai numa sexta-feira, às 7 horas da noite, em ponto, tá? Então vai ser de 7 até umas 8h15. Depois vai rolar a programação, música e tal, a programação deles lá. Eu vou fazer isso de 15 em 15 dias lá no Na Figueiredo. A maior parte do show são histórias muito nossas, amazônicas, com piadas, com histórias, com músicas, coisas. É muito divertido, sabe, mano? Eu me divirto muito fazendo, vai ser legal. Voltar ao palco, né? Tu sabes que eu pensei em aposentar o humorista. Estive próximo de fazer isso, sabe? O nome, quem deu esse show foi porque eu fiz um show solidário no Margarida Esquivazapa, e aí o Nilson foi lá, o Vital Lima foi lá, o Adilson Alcântara foi, o Jonas foi, foram vários artistas lá. E aí eu fui gravar o vídeo lá na 3D, porque a TV Liberal me apoiou, e, muito obrigado, é incrível, né? Eles colocaram propaganda no ar, e eu fui gravar lá na 3D, que é uma das maiores produtoras do Brasil, o Zé Paulo, o Paulo, filho dele, enfim, o povo lá. O Zé Paulo entende de tudo, é um dos maiores produtores do Brasil, sabe tudo. E a gente falando por WhatsApp, eu falando dos nomes que eu estava pensando para o show, ele disse, não, esse nome não é bom, vou arranjar um nome para ti. Ele é meu irmão. Eu esperei 2 minutos depois, ele voltou e disse assim, quem é vivo sempre aparece. E eu quero continuar aparecendo. Fantástico, né? É gênio. É uma frase conhecida e tal, mas quem vai lembrar disso? Quem vai fazer? Então é isso, quem é vivo sempre aparece e eu quero continuar aparecendo. Quem é vivo sempre aparece e eu quero continuar aparecendo, parente. Depois de quase levar o farelo, eu vou comemorar meus 61 anos, 40 anos de teatro com repertório seminovo, que nem eu. Na Figueiredo, sexta-feira, dia 7 de junho, às 7 horas da noite, em ponto. Ingressos limitados. Tá esperando o quê, parente? Passa logo o Pix, tá doido, é? Convide os amigos, convide a família, convide os parentes, tudinho pra se espocar de rir comigo. Vai ser uma noite muito pai d'égua, porque quem é vivo sempre aparece. Eu quero continuar aparecendo, parente. Eu tenho um show motivacional que chama Rir, o Melhor Negócio, que é o meu ganha-pão verdadeiro. Eu falo sobre a importância do bom humor dentro do ambiente de trabalho, de forma científica, porque tem uma ciência que estuda o riso, que eu estudo há mais de 10 anos, chama gelotologia. Então eu tenho respostas científicas para as empresas, como elas podem usar o bom humor para melhorar a qualidade de vida e a produtividade dos funcionários. Sei que você é um cara conhecido. Conta pra gente o teu @ na internet, como é que elas te encontram no Instagram, como é que elas te encontram no YouTube? No YouTube tem um canal que chama Conversa com os Parentes, ou se você botar Serginho Conversa com os Parentes, dá no mesmo, vai entrar lá. No Instagram, @Sérgio Cunha Neto. No Facebook, as pessoas não falam muito do Facebook, eu tenho um público no Facebook incrível, cara. No Facebook é Serginho Conversa com os Parentes. Serginho, quais são os teus planos ainda para 2024? Ana, olha só, eu queria me aposentar, mas não posso, né? Então eu vou trabalhar. Porque trabalho para mim não é trabalho, sabe? Trabalhar, eu vou trabalhar. Não, é diversão. Então eu vou continuar com meus shows. Eu sempre ganhei a vida fazendo shows e as peças de teatro.
Eu tenho o meu show, esse show de humor, que eu faço na noite e faço em qualquer evento. Então, as pessoas que quiserem me contratar para aniversários, eu já fiz, sabe o quê? Eu fiz negócio de festa de divórcio, eu fiz um show para festa de divórcio. Para os eventos nas empresas, para treinamento, diminuir a tensão nos treinamentos, e também ter o show motivacional, né, que as empresas me contratam. Eu vou continuar com o meu podcast. Eu estava dando um dinheirinho antes de eu parar, um dinheirinho interessante e tal. É um ano que eu vou me dedicar ainda mais à minha espiritualidade. Eu tenho uma página no Instagram, também tenho no Facebook, chama Batuquemos, com K, tá? Que eu falo da espiritualidade, da Umbanda e tal. Eu estou montando um show, que não é show, eu não sei como te dizer, um monólogo, sei lá, uma conversa sobre amor e espiritualidade. Eu quero falar sobre amor e espiritualidade olhando no olho das pessoas. Não é amor romance, não. É o amor por essa unidade, essa necessidade que a gente tem de aprender a amar. E isso tudo pode ser apoiado pela espiritualidade. Então, não é religião. Espiritualidade não é religião. Banda é religião, candomblé é religião, igrejas evangélicas, o catolicismo, isso é religião. É falar de espiritualidade. Nós somos espírito. Não há como negar isso. Nós somos espírito. E a gente pode se comunicar com outros espíritos, em outros planos e outros lugares. É isso que nós somos. Eu quero falar sobre isso e eu vou fazer isso com o meu tambor. Eu tenho um tamborzinho, e vou cantar algumas músicas que eu acho músicas muito bonitas, muito bacanas. E eu quero... Essa é um lado. Porque, na verdade, a espiritualidade não fica me cobrando, mas eu não cobro, ficar cobrando ninguém, mas eu sou lembrado de que eu tenho que começar a minha história no benzimento. A minha avó, há 100 anos atrás, lá no Amazonas, ela benzia, e o pessoal procurava primeiro a minha avó, depois procurava os médicos. É muito bonito, na verdade, essa é a palavra. E aí, a minha mãe era para ter feito isso, minha mãe se afastou da espiritualidade porque ela tinha medo, e eles me lembram que o caminho é comigo. Então, são coisas que eu estou te contando, coisas muito íntimas, são coisas que eu vou desenvolver, que eu vou fazer, e na espiritualidade, no caso, não é trabalho, não se cobra, não vou cobrar nada. Tudo que eu fizer na espiritualidade não vai ser cobrado. Bom, mundo, agora que nós já conhecemos um pouco do universo do Sérgio Cunha, um grande ator e comediante da nossa Amazônia, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá pro canal, que aqui sempre tem muita novidade. Aqui sempre tem artista levando a nossa Amazônia para o mundo, inclusive através do humor, como o nosso queridíssimo Sérgio Cunha. Sérgio, obrigadíssima pela tua participação, sucesso e saúde. Em Portugal, ano que vem, nós vamos lá, vamos entrar um pouquinho mais ali na Europa e tal. É o artista da Amazônia, é o comediante da Amazônia que eles querem levar. Então, me chamaram, eu era para ter ido antes da pandemia, mas provavelmente vai ser agora 2025, vai ser muito pai d'égua levar a Amazônia, essa nossa linguagem, essas nossas histórias para lá. Mas isso é ano que vem, é outra história. Obrigada, Sérgio. Um beijo para tu.